Meus caros, fez ontem 20 anos sobre o 11 de setembro, como é óbvio, e todos os canais que se dedicam a transmitir documentários, como a National Geographic, Odisseia, passaram a noite a justamente transmitir documentários, vários documentários inéditos sobre o maior ataque terrorista contra os Estados Unidos da América, ou até contra qualquer nação. Recordo-me perfeitamente onde estava naquela hora. Estava num restaurante aqui perto de Ceia, preparava-me para almoçar com um amigo, quando se viu na televisão as primeiras imagens do que estava a passar-se, com a primeira torre já em chamas, depois logo a seguir o segundo ataque, depois o ataque ao Pentágono e por fim o avião da Pensilvânia. Eu vi isto em direto na televisão. E lembro-me de ter sentido pela primeira vez algum medo que pudesse eclodir uma guerra mundial. Porquê? Não se sabia o que é que estava a passar, as notícias vinham em cantadupa e umas desmentiam as anteriores, como é normal nestes casos, em que ninguém sabe exatamente o que se passa. Foi dada a notícia de que Bush tinha entrado no avião Air Force One e que este teria levantado. Ora, isto só acontece em situações de crise máxima, para evitar que o Presidente dos Estados Unidos da América seja vítima de um ataque massivo, por exemplo, nuclear. E lembro-me que, exatamente por isso, senti um arrepio na espinha. Bem, se já meteram o Bush no avião, é sinal que pode eclodir aqui um ataque nuclear e, portanto, pode desencadear-se aqui qualquer coisa que pode até, inclusivamente, pôr fim à humanidade. Felizmente não aconteceu. Depois houve a retaliação dos Estados Unidos da América contra o Afeganistão, que terminou a semana passada, no dia 31, e, portanto, foram 20 anos de ocupação em que os americanos dizem, em sucessivas sondagens, que não foi um êxito e muito pelo contrário. Portanto, a manobra de retaliação não surtiu o efeito desejado. É certo que Bin Laden terá sido morto, e eu digo terá sido porque nunca se viram provas dessa morte, dessa eliminação. Também se diz que alguns dos principais cabecilhas da Al-Qaeda foram afastados, foram eliminados, também nunca se viu provas disso. O mais chocante de tudo, porventura, será ainda o facto de 20 anos depois, não ter havido um julgamento e haver gente presa em Guantánamo. Como sabem, é uma prisão de Cuba, mas é americana a prisão. E nessa prisão estão, penso que 15 pessoas presas há 9 anos, fora os outros que já foram mandados para casa. E é realmente uma vergonha que um país mais poderoso do mundo, imagina-se que seja o mais organizado do mundo, tenha deixado passar todo este tempo, 2 décadas, sem conseguir levar ninguém a julgamento. Depois de um ataque com esta dimensão, com este horror. Foram 20 anos e ainda ninguém foi julgado, meus caros, muito menos condenado. E só este facto devia chocar todas as nações democráticas. Só este facto devia alarmar toda a consciência da humanidade, porque isto não é normal. Foi prometido aos americanos uma retaliação rápida e realmente o Afeganistão foi invadido passado o mês, não é isso? Mas a verdade é que ainda ninguém foi acusado de coisa nenhuma. E já passaram 20 anos. Nós estamos na presença não de um simples homicídio, mas do maior ato de terrorismo perpetrado até hoje contra toda a humanidade, pelas quase 3.000 vítimas que causou. Como é que 20 anos depois ainda ninguém foi julgado? As maiores polícias do mundo, as maiores centrais de investigação do mundo, a CIA, o FBI, o que é que andam a fazer há 20 anos? Bom, e já nem entro pelas teorias da conspiração, mas quero deixar aqui 3 ou 4 pontos que a mim pessoalmente me chocam, sempre me chocaram e nunca os vi respondidos. Se já viram um documentário que eu vou colocar aqui em baixo, de Dylan Avery, chamado Loose Change, que tem várias versões, eu vou deixar aqui o link de uma delas que está legendada, mais fácil de perceber. Vocês podem ver que há muitas incongruências naquele ataque que nunca foram devidamente explicadas. E vou só falar das maiores. Nunca foram explicadas devidamente, nem por imagens, nem por outra documentação qualquer. Primeiro, vê-se claramente que os aviões que embatem nas torres gêmeas não estão pintados. Tem uma fuselagem em alumínio cinzenta, à qual falta ser
ser pintada. Dir-se-ia que são aviões recém-construídos que falta levarem as cores da companhia que os encomendou. Neste caso, American Airlines. Há imagens agora que se vê, na altura não se via isso, mas agora vê-se, vou tentar pôr aqui algumas atrás, de grande plano, em que se vê que os aviões estão de alumínio, não têm nenhuma pintura, não têm a marca da companhia, não têm rigorosamente nada. Ora, meus caros, isto não é normal. Nenhum passageiro entraria num avião com fuselagem de alumínio cinzenta sem estar pintado com as cores da companhia, neste caso American Airlines. Por outro lado, se não há dúvidas nenhumas que os aviões atingiram as duas torres, pois isto está bem documentado, há milhares e milhares de vídeos, já o resto não é assim tão claro. Por exemplo, o ataque ao Pentágono não se consegue comprovar em lado nenhum que tenha sido um avião a embater. O buraco deixado na estrutura do Pentágono, que, aliás, era a única parte que estava protegida contra ataque de aviões. Se o avião tivesse entrado por outro lado, teriam morrido 5.000 pessoas. Mas foi logo embater, logo acertar no sítio que eles tinham acabado de robustecer, um avião de cruzeiro para bater àquela altura e deixar o buraco onde deixou. Ele tinha que vir a voar praticamente rasteiro, com as rodas no chão, o que é uma manobra quase impossível. Teria que ter batido em vários postos de eletricidade, edifícios, automóveis a ultrapassar... atravessar a estrada a essa altitude para conseguir acertar naquele local. Depois não ficaram peças da fuselagem e algumas são quase indestrutíveis, como as turbinas, que pesam 6 toneladas cada uma. Elas não aparecem em lado nenhum, não há nenhuma peça, nenhuma imagem, nenhuma peça do avião que tenha sido recuperada. Nas fotografias do local e testemunhos, o avião como que desapareceu. Entrou por um buraquito com 4 ou 5 metros e desapareceu. Um avião com envergadura de asas de 47 metros não entra num buraquito de 6 metros. Onde é que está o resto do avião? Não se sabe. O mesmo aconteceu na Pensilvânia. O avião que foi desviado, 73, salvo erro, que alegadamente os passageiros depois se revoltaram contra os piratas do ar e eles fizeram cair o avião. O que mais há histórias destas. Há uma outra história que diz que não foi assim, ele foi abatido por um míssil, foram os próprios Estados Unidos que o abateram para evitar que fosse mais um dirigido contra o Capitólio e contra a Casa Branca. Bom, mas a verdade é que não aparecem destroços desse avião em lado nenhum, apenas buracos no chão, 2 ou 3 buracos no chão e o avião, níqueles, não aparece nada. À época também não foram disponibilizadas as listas dos passageiros destes aviões. Mais tarde, sim, mais tarde começam a aparecer listas que foram corrigidas várias vezes, que também é estranho, porque, por exemplo, logo quando a primeira torre foi atingida, nas televisões, nós estávamos em direto com a CNN, apareceram listas de passageiros em que apareceram alguns passageiros árabes. Esses passageiros depois foram retirados dessa lista. Poder-se-á dizer, é uma manobra da inteligência americana, da polícia secreta, para não se dar a conhecer os nomes de alguns dos terroristas. Poderá ser, mas a verdade é que eu vi, a primeira lista apareceu com os nomes deles todos, passageiros árabes, e depois, numa segunda lista, no mesmo avião, esses nomes tinham sido retirados. E por fim, ao caso insólito de um desmoronamento das torres. Se bem que neste documentário Loose Change se dá exemplos de muitas outras estruturas, arranha-céus e até o próprio World Trade Center, que sofreu alguns incêndios nos anos anteriores e que nunca caiu, obviamente. E, portanto, eles dizem que houve ali uma explosão controlada, uma implosão dos edifícios. Bom, eu nisso não acredito de maneira nenhuma. O documentário também relaciona muitas outras coisas e que seria fastidioso estar aqui a enumerá-las, são muitas. Mas, por exemplo, naquele dia havia exercícios militares no Alasca e os caças que estavam ali próximos do World Trade Center teriam sido todos enviados para esse exercício militar. Portanto, ali não havia caças. Uma série de coincidências que realmente não são fáceis de ocorrer, tudo no mesmo dia, mas eu deixo isso para os teóricos da conspiração e para os leitores mais curiosos. Este comentário, como sabem, pretende provar que não houve nenhum ataque da Al-Qaeda, mas houve sim aquilo que chama um inside job, ou seja, um trabalho feito por dentro, feito pela inteligência americana, e explica até os motivos que poderiam ter levado a esse ataque. Não vou alongar-me nisso, está aí tudo no vídeo, aconselho que o vejam, para tirarem as vossas conclusões, porque há coisas que realmente deixam-me perplexo e há outras em que eu não acredito. Portanto, cada um de nós deve ter o livre-arbítrio de ver aquilo que nos é proposto, a narrativa de um lado e do outro, e depois decidir se realmente acredita mais numa ou noutra. A mim
o que mais me choca é realmente o facto dos aviões do Pentágono e da Pensilvânia nunca terem aparecido e, acima de tudo, o facto de 20 anos após, 20 anos passados, não haver julgamento, não haver nada, não há acusação, não haver sentença. Obama veio dizer ao mundo que Bin Laden tinha sido morto e também disso não há a mínima prova. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma sequência de histórias, de narrativas, todas elas nunca provadas, e realmente é mais uma questão de fé do que propriamente uma questão de inteligência. Ou acreditamos nos americanos, apesar de eles não provarem nada do que dizem, ou acreditamos nos conspiracionistas que dizem que é tudo mentira, porque os americanos não provam nada do que dizem. Aqui vos deixo as duas hipóteses e olhem, vejam este documentário, comparem com a versão oficial e depois acreditem no que quiserem, mas pelo menos aqui têm a possibilidade de ouvir as duas partes. Nas televisões, em qualquer uma delas, vocês só ouvem uma parte. Realmente as televisões foram transformadas em máquinas de propaganda com uma única narrativa, a narrativa do pensamento único, onde não há lugar para questionar seja o que for.